E aí, como é que vocês estão nesses tempos de quarentena? Espero que estejam se cuidando, espero que estejam todos bem. Eu tô aqui na minha quarentena trabalhando bastante, não só no canal Fórmula Grum, mas também nas outras coisas que eu faço. E começando hoje esse quadro aqui sobre memórias, porque nesses tempos em que a gente se volta para dentro, a gente também revira lembranças, né? Revira coisas boas que marcaram a nossa vida. Essa foto aqui atrás de mim, ela não é à toa. A lembrança que eu vou comentar hoje é de 1986 e eu queria começar essa série sobre as minhas memórias, sobre as minhas lembranças, falando desse ano de 1986. Não só sobre esses 4 caras aqui super especiais que marcaram essa temporada de uma maneira muito ímpar. Eu me lembro, assim, uma das primeiras memórias que eu tenho de automobilismo é de uma chamada de TV desse campeonato, falando, nesse domingo tem corrida, os 4 estão disputando o título, menos de 10 pontos e tal. E eu lembro como essa temporada me encantou como fã, né? Eu tinha 10 anos de idade e isso foi muito marcante para mim. Mas voltando no tempo, eu olho não só para a Fórmula 1, não só como a Fórmula 1 me atingiu como fã, mas também para um momento muito especial que marcou para sempre a minha vida. Com 10 anos de idade, em 1986, eu entrei pela primeira vez em um autódromo. Eu fui ver uma corrida pela primeira vez ao vivo. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram, os aspirantes a jornalistas ou jovens profissionais que falam muito comigo por rede social, principalmente, pedindo conselho. Eu falo muito sobre isso. Vá ao autódromo. Eu falo isso para o fã também. Você é fã, você gosta de automobilismo, vá ao autódromo. Você tem que sentir. O automobilismo é sensorial, você sente o cheiro, você sente o chão vibrar, você sente o barulho do motor, aquelas cores todas. Então, assim, quanto mais perto você tá, mais você sente, mais você entende e melhor você o compreende. Então, quando eu fui a um autódromo pela primeira vez, com 10 anos de idade, eu entendi tudo isso e foi indescritível. Assim, por mais que eu tente falar, por mais que eu tente expor aqui qual foi a minha sensação, eu jamais vou conseguir reproduzir. E por que eu tô com uma camiseta de motociclismo também? Porque foi para ver uma corrida de moto. Pouca gente deve saber disso, inclusive, meus amigos que gostam de motociclismo, mas a primeira vez que eu estive no autódromo foi para ver uma corrida de moto. Eu não me lembro se do regional ou se do brasileiro, mas era um campeonato de motociclismo, de moto velocidade, e eu fiquei alucinado, assim. Eu fui com meu tio e era uma pessoa mais ligada a esporte na família, mas é uma pessoa com quem eu tinha pouco contato, né? E eu lembro que eu fui passar um fim de semana, ou talvez um pouco mais, passar alguns dias de férias com ele, e ele morava num camping clube no Recreio dos Bandeirantes. Eu passei lá com ele um tempo, fiquei lá no trailer que ele morava, e a gente foi junto pro autódromo, e cara, aquilo bateu assim muito, muito, muito forte. Foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. E dali, eu me lembro que naqueles dias, eu lembro que a gente foi provavelmente num sábado, e no dia seguinte tinha corrida, era o GP da Inglaterra, Brands Hatch, 1986. E eu me lembro que eu acordei para ver, empolgado, que eu queria ver Fórmula 1. Foi aquela corrida que o Jacques Laffite bateu na largada, que a corrida ficou interrompida durante quase uma hora pro resgate dele, do carro e tal. E eu lembro de ficar vendo aquilo assim, vidrado na televisão, querendo ver Fórmula 1. E ali eu lembro, assim, de ter visto o GP do Brasil, alguma coisa naquele ano, de ter carrinho que meus pais me davam, aqueles miniaturazinhas pequenas, né? Mas a partir do momento que eu conheci isso aqui, a partir do momento que eu vi esses caras em ação pela televisão, eu me encantei definitivamente. E desde então, desde 1986, nesses 30 e poucos anos aí, talvez eu continue os dedos as corridas de Fórmula 1 que eu deixei de assistir ao vivo. Muitas vezes por motivo de força maior, mas mais importante do que ter acompanhado todas essas corridas é a maneira como isso me impactou. E é isso que eu falo para as pessoas. Você precisa ter essa relação com o esporte, caso você decida trabalhar com ele ou caso você tenha ele como seu esporte favorito. Tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa boa, tem que ser uma coisa que te traga algo positivo, e é isso que o automobilismo me traz. E a primeira lembrança que eu tenho de Fórmula 1 ao vivo também foi em Jacarepaguá. Eu não queria nem me estender muito, mas não dá para falar dessa primeira vez em 1986 sem falar da primeira vez em 1989, porque foi tão mágico quanto.
Eu tinha 12 para 13 anos de idade e foi uma quase surpresa que minha mãe fez, porque ela tinha um amigo, guia de turismo, Henrique Jorian, figuraça, grande abraço para você, Jorian, que estava arrumando um grupo para ir para Jacarepaguá para assistir a corrida, e ela conseguiu me encaixar nesse grupo, né? E eu fui numa experiência muito legal, porque foi um ônibus com turistas do mundo inteiro. Eu lembro que tinha austríacos, ingleses, americanos, alemães, assim, era gente do mundo todo, e eu ali com 12 anos de idade meio que olhando tudo aquilo, né? Chegando no autódromo, vendo aqueles vendedores, distribuição de revistinha na porta, camiseta ali para vender, e eu olhando aquele mundo todo assim, encantadaço, né? E quando eu entrei no autódromo, já tinha rolado o warm-up, que tinha naquela época aquele treino de aquecimento, e eu me lembro da minha aflição, cara, era uma aflição para ver um carro de corrida, um carro de Fórmula 1 pela primeira vez, assim. Eu fiquei de olho arregalado, querendo ver aquilo, querendo ver um carro. E aí, quando começou o movimento para alinhar, o primeiro carro que eu vi foi a Ferrari do Gerhard Berger. Aquela Ferrari que foi a primeira a ter câmbio borboleta, né? Câmbio semiautomático. E eu me lembro do barulho. Uma coisa que eu já conversei com alguns amigos sobre isso. O barulho naquela época, se você está acostumado só com esse barulho de hoje, assim, não tem nem comparação. E eu não falo só de beleza, eu falo de presença. O som tinha presença. E eu me lembro de uma nuvem sonora. Eu me lembro de, antes de ver o carro, ouvir o carro por todo o autódromo, sentir aquela nuvem sonora. E à medida que o carro ia chegando, as pessoas iam se levantando. Quando passou aquele carro, passou a Ferrari 28 do Berger, me deu aquele estalo assim, nossa, eu tô aqui na Fórmula 1. Era a arquibancada B, final do retão, entrada da curva sul, e aquilo impactou demais, né? E aí, à medida que os carros foram alinhando, as pessoas comentando tudo, de repente eu vejo todo mundo levantando. Era o Senna, né? Óbvio. Todo mundo em pé. É o momento de expectativa que antecede a largada de um grande prêmio. Vamos para a curva sul. A curva de mais alta velocidade no circuito feita em quinta marcha. Primeira corrida dele com o número 1 no bico, e veio o carro pela reta, todo mundo levantando quase uma ola. Eu me lembro de ver o Senna passar também, ficar trêmulo. E quando rolou a largada, quando passaram 26 carros ali, foi outro negócio que eu também não esqueço. Porque eu me lembro, engraçado, a minha mãe estava do meu lado e eu me lembro que eu comecei a falar para ela os nomes de todos os carros, de pilotos que estavam passando. Então assim, eu falei o nome de todo mundo. Tipo, parei sem ar no 13º ou 15º, assim. E aí que eu vi também, evidentemente, que o Senna tinha tido um problema na largada. Ele bateu ali com o Patrese e com o Berger, uma manobra que não tinha como dar certo. Os três foram fazer a curva 1 lado a lado e sobrou o bico do Senna ali. E aí eu comecei a ver outra corrida, comecei a entender como o pessoal no autódromo também vê a coisa. Eu comecei a torcer pro Maurício Gugelmin, que tinha largado em 12º e estava ali escalando o pelotão, e o Gugelmin foi terceiro colocado naquela corrida, dando calor no Prost, que foi o segundo, e foi um barato ali torcer pro Gugelmin, né? E a corrida foi vencida pelo Nigel Mansell, de Ferrari. Ele estreando na Ferrari, a Ferrari estreando o câmbio semiautomático, e ele ganhou aquela corrida. E aí tem um negócio que eu também guardo com muito carinho, que é o seguinte. Lembra do busão que eu falei, que a gente foi com os estrangeiros e tudo mais? O guia de turismo fez um bolão, antes da gente entrar na pista, para o vencedor da corrida. E eu me lembro que era 5.000 cruzeiros ou cruzados, uma coisa assim, era a nota do Cândido Portinari. E aí eu falei pra minha mãe, bota 5 no Senna e 5 no Mansell. E aí ela falou, ó, os dois eu não tenho, tem que ser um só. E aí o que você acha que o moleque de 12 anos de idade, fã do Senna, ia fazer? Óbvio, né? Eu apostei no Senna. E quem ganhou a corrida foi o Mansell. Então, aquilo pra mim também mostrou de alguma maneira que eu estava entendendo do assunto, que eu estava olhando para aquilo lá e com uma atenção um pouco acima da média. E isso me marcou muito, assim. Eu lembro que muitos anos depois eu lembrei disso, quando eu comecei a optar pelo jornalismo, a querer trabalhar com isso, eu lembrei dessa história, eu falei, cara, tipo, foi aquele prediction, né?
de você apostar num piloto e achar que ele vai ganhar, que tem chance, por quê, e desenhar o argumento na sua cabeça. E a partir dali eu entendi que também, de repente, eu tivesse um futuro relacionado a isso. Demorou muito tempo, mas hoje estou aqui contando histórias e no próximo episódio eu vou contar sobre a minha primeira vez num paddock para ver uma corrida internacional. Valeu, até a próxima!